E aí, pessoal, de boa? Rapaziada, vamos colocar aí um ano e meio com a CB Twister. Na verdade tem pouquinho tempo a mais, né? Eu peguei ela em outubro de 2022 e a gente tá em maio de 2024. De lá pra cá eu rodei pouquíssimo. Ela tá basicamente aí com mais ou menos 8.500 quilômetros. Eu não uso essa moto, não usei, né, durante muito tempo essa moto no dia a dia em si, tá? Porque no meu trabalho eu tinha disponível carro e moto, então eu não ia nem pro trabalho com essa moto. Só na parte final, alguns meses aí, que eu fiquei indo com ela, por volta de 2 meses e alguma coisa, mas era bem próximo, tá? Apesar de eu ir e voltar 2 vezes, né? Era por volta de 5 quilômetros total, ida e volta. Acho que nem isso. Acho que era um pouco menos até. Só que aí eu ia 2 vezes. Porque eu ia de manhã, voltava em casa para almoçar. E depois voltava novamente. Tá? Então assim, meu uso mesmo era mais aos finais de semana. E também viagens. Eu fiz bastante viagens com essa moto aí. Algumas estão no canal, outras não. Assim, em termos de KM eu não andei muito, né? Comparado ao tempo aí e a maioria das pessoas, vamos colocar desse jeito. Mas já deu aí pra ter a minha opinião, a minha avaliação a respeito da moto. Como era de se esperar, tá, pessoal? Nenhum problema, tá? Até então não precisei trocar nenhuma peça. A moto não apresentou nenhum tipo de problema, de defeito. Isso não é mérito, isso é mais do que obrigação. É uma moto com, como eu falei, basicamente 8.500 quilômetros, mais ou menos aí. Então, obviamente, é esperado que essa moto ela não venha a dar defeito, né? Nem precisar trocar nada. A única coisa que fiz foi trocar óleo e filtro de óleo nessa última troca agora, né? Eu já troquei óleo 2 vezes. A segunda vez foi agora no começo desse mês, se eu não me engano, no final do mês passado, alguma coisa assim. Pastilhas ainda vão rodar muito. Pneu ainda acredito que roda um bocado também. Relação a mesma coisa. Então, sem novidade com relação a custos com essa moto, tá? Falando aí do acho que é o ponto mais alto dela, é esse aqui, ó. Como vocês podem ver aí no painel, andando na cidade, no tipo de uso que eu faço, tá, pessoal? Isso tem que ficar muito claro, no tipo de uso que eu faço, que é justamente fora de horários de pico, mais sempre assim com o trânsito mais livre. Essa moto normalmente fica acima de 40 por litro aqui no painel, tá? Mas na bomba não tá dando muita diferença. Até para efeito de canal eu sempre guardo aqui, anoto rigorosamente todos os abastecimentos feitos com essa moto. Então lá no aplicativo Drivo ele já dá uma média geral que essa moto está fazendo. E como eu disse, ela não diverge muito lá do que mostra aqui no painel. Lembrando que isso aqui não é uma média, pessoal, total geral, tá? Isso aqui, como vocês podem ver aí, ó, é o Trip A. Porque o Trip A eu deixo para fazer esse lance da média, e o B eu tô usando para o consumo, para o óleo. Beleza? Então, como eu disse, dentro da cidade, na minha realidade, no meu tipo de uso, que é 50% sozinho, 50% com garupa, quase sempre
aos finais de semana e trânsito mais livre assim, ela consegue ficar sempre acima do 40, né? Aqui no painel agora está marcando 41, tá? Não ando me arrastando, como vocês podem ver. Eu ando normalmente mais rápido do que o trânsito. Também não ando desenvolvendo muito mais velocidade do que poderia. Aqui, por exemplo, eu poderia estar andando mais de 100 tranquilo, mas eu não ando desse jeito, tá? Eu ando normalmente no que eu considero ok. Nem devagar me arrastando para fazer média, e nem correndo, porque eu não vejo necessidade, ainda mais que aqui em Recife tem muito sinal em sequência. Então não adianta ficar arrancando forte com a moto e parando logo em seguida, tá aí, ó. Então se eu tivesse vindo a 100 e pouco aí, por exemplo, eu ia parar do mesmo jeito. Então eu não vejo necessidade nem porquê de fazer isso. Só vou desgastar todo o conjunto em termos de vida útil, né? E eu não vou ganhar nada. Em termos de viagem, todas as viagens que eu fiz foram com garupa, mantendo como velocidade alvo entre 100 e 120. Deixando claro, tá, pessoal? Pelo amor de Deus, e não é velocidade média, é velocidade alvo, tá? Que é a velocidade que a gente tenta manter, que é entre 100 e 120. Em alguns momentos, obviamente, você dá uma esticada a mais, precisa ultrapassar, coisa do tipo, tá? Beleza? Nessa condição, que é mantendo essa velocidade, né, ou buscando essa velocidade com garupa e com baú, que eu sempre viajo com baú, a moto faz uma média de 34, 35 km por litro. Beleza? Então esse pra mim é o ponto de destaque dessa moto. Ela é extremamente econômica. Um outro ponto que eu acho que é muito positivo nela é a questão da agilidade. Para o que ela é feita, que ela é uma moto urbana, você vai muito bem no trânsito, o guidão dela é estreitinho, ela passa em praticamente todos os buracos, né? Hoje nem tanto, por conta aí do estante, né? Então você tem que ter um pouco mais de cuidado para não bater em para-choque, em alguma coisa mais baixa, né? Se você se mirar somente pelo guidão ou pela largura das suas pernas, você pode terminar batendo em alguma coisa, mas aí não tem relação com a moto. Obviamente foi um acessório que eu instalei, beleza? Mas nisso a moto vai muito bem. No meu caso, como vocês podem ver aqui, eu instalei um riser para deixar o guidão mais alto, trazer o guidão mais para mim, para melhorar o conforto na pilotagem, tá? Eu já expliquei em outro vídeo aí. Isso aí vai depender muito do corpo, né, de cada um, altura, condição física. Eu já expliquei que eu tenho um problema específico na região da coluna torácica, né? E por esse motivo me causa algumas dores se eu ficar muito arqueado para frente. Em região a questão de dor lombar, zero, tá? Eu nunca tive problema de lombar. Já viajei em um dia mais de 300 e poucos quilômetros no bate e volta com ela e zero problema, tá? Então essas questões aí eu associo mais a condicionamento de cada um, questões físicas e anatômicas de cada um. Então para mim, dentro do que é a realidade da moto, ela é ok. Como todo mundo sabe, né, essa moto é street, né, com a pegada mais, entre aspas, esportiva, né? Uma moto esportivada. Ela não é esportiva porque ela não tem desempenho nem tem essa pretensão, mas ela é mais esportivada. Então ela tem as pedaleiras mais recuadas, ela tem o guidão mais baixo. Isso é normal para essa categoria de moto, beleza? Então é uma característica da moto. Você não pode nunca querer comparar isso, por exemplo, com uma moto trail. Obviamente uma moto trail vai ter uma ergonomia muito melhor, vai ter um conjunto de suspensão muito mais confortável, até porque é uma moto que tem a suspensão feita para suportar os impactos de buracos, de valetas.
Então, querer comparar e falar que uma moto é confortável ou não, comparando ela com motos de outra categoria, desculpa, mas é meio que pra mim ignorância, beleza? Então, nesse ponto, a moto é ok. Eu não considero ela nem dura demais, tá? E nem macia demais. Na questão da ergonomia, como eu falei, pra mim é tudo ok, dentro do esperado. A pedaleira recuada não é um problema para mim. Já viajei com moto que não tem pedaleira recuada. Já andei muito também com moto trail. E depois de muito tempo, em mim, independente de ser recuada ou não, dói o joelho, tá? Como eu disse, eu acho que é mais uma condição de cada um. Aí vai depender. Uma pessoa mais baixa ou que sente mais para frente ou mais para trás na moto, ela vai dobrar mais o joelho, dobrar menos o joelho. Se ela já tiver algo no joelho, então a ergonomia é ok para a proposta da moto. Para mim, a única coisa que fica devendo é justamente a altura do guidão, né? Mas, repetindo, é um problema meu e não algo da moto. É como não seria se fosse uma Phaser 250, que provavelmente eu iria ter que colocar também. E também não seria um problema da Phaser 250. A gente não pode misturar aí as coisas. Com relação ao desempenho, aqui, novamente, no meu uso, na minha realidade, dentro da cidade, atende perfeitamente. Sobra motor, tá? É tranquilíssimo, tranquilíssimo. Mesmo até com garupa, né? Eu não sou pesado, minha garupa não é pesada, obviamente isso influencia. De repente aí, numa cidade que tem um trânsito com a dinâmica diferente, com um cara que é pesado, que usa a garupa pesada também, isso tenha um reflexo, beleza? No meu caso não. Dentro da cidade o motor atende perfeitamente. Porém, na rodovia, para mim, você está no limite. Ou seja, não tem motor suficiente. Para mim, falta motor. Ah, mas eu ando e pá, e aqui eu acho maravilhoso, não vejo necessidade. Beleza, fera. Tranquilo. Respeito sua opinião. Mas continuo com a minha. Pra mim, falta motor. É uma moto que lá para os seus 110, 120, ela já não cresce tão rápido. E em algumas situações de estrada, que são raras, diga-se de passagem, aqui, novamente, na minha realidade, porque a maior parte dos lugares que eu viajei sempre foram de BRs duplicadas, a maior parte, que você consegue imprimir mais velocidade, né? Então, você não tem essa necessidade de, por exemplo, colocar, né, numa pista dupla na contramão para ultrapassar. Mas também tem trechos aí, como eu já postei em vídeo, que eu viajo com uma certa frequência, em que eu preciso ultrapassar, preciso colocar na contramão. Então nessa situação, bagagem, garupa, pra mim falta, tá? Eu não sinto falta de velocidade, eu sinto falta de força. Vamos considerar que essa seja uma moto que consegue atingir, no melhor dos mundos, que a gente sabe que não é fácil, 150 km por hora. Isso aí pra mim dá e sobra. Qual é o problema? Que ela sofre e tem que ter uma pista gigantesca para ela conseguir atingir essa velocidade. Então, o problema não é a velocidade final dela, é a forma como ela atinge essa velocidade. Por ela ser uma moto fraca, né, em termos de potência e cilindrada, né, uma moto que não visa a potência, é um motor de economia. Então, nessas velocidades mais altas, 110, 120, 130, a moto ela não acelera com vigor mais, porque já não tem mais motor, ela já está com giro muito alto, que é onde o motor dela morre. Porém, eu entendo, não é a proposta da moto. A proposta da moto é justamente essa, como está aí no painel, 41,5, é economia, beleza? Então ela deixa a desejar, mas lembrando que eu não considero isso um problema, porque não é a finalidade da moto, não é uma moto feita para viagens. Então, no conjunto geral, pessoal, eu estou extremamente satisfeito. É uma moto econômica, extremamente confiável, não é uma moto que tem relato de problemas crônicos, de dificuldades, de quebras, de custos.
Então, eu considero que ainda hoje é uma boa moto. Obviamente que dentro da realidade e do contexto que a moto foi feita. Beleza? É isso aí, valeu.